The Mandrake Project, sétimo álbum solo do Bruce Dickinson, é o tema da resenha de hoje. Vou falar deste álbum lançado em março deste ano de 2024 e de toda a sua discografia solo, composta por 7 álbuns. Acompanhe! Vamos falar então do novo álbum do Bruce Dickinson, The Mandrake Project, álbum lançado em 1º de março deste ano de 2024, que preenche aí uma lacuna de 19 anos desde o último lançamento do Bruce Dickinson, que foi em 2005, esse álbum aqui, Tyranny of Souls. Pois é, por falar em ato, eu fiquei aí um tempo fora do ar, faz um mês aí que eu não publico nada de novo. Nesse canal eu falo de filosofia, música e literatura. Se você já conhece esse canal, seja bem-vindo. Se ainda não conhece e gostar do conteúdo, por favor, se inscreva. Se inscreva para que esse canal possa chegar aí para um maior número de pessoas e que eu tenha aí, digamos, o estímulo de continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Ok? Dito isso, vamos lá falar de The Mandrake Project, álbum lançado em 1º de março deste ano de 2024, o 7º álbum da carreira solo de Bruce Dickinson. O vocalista do Iron Maiden está fazendo uma turnê no Brasil entre o final de abril e começo desse mês de maio de 2024. Então, nada melhor do que falar sobre seu último álbum e sobre toda a sua discografia, composta, como eu disse, por 7 álbuns. Bem, o que temos em The Mandrake Project? 10 faixas, 58 minutos e 48 segundos. É um álbum realmente muito bom. Um álbum que agrada tanto os fãs da carreira solo do Bruce Dickinson, como também os fãs do Iron Maiden, E também acompanham a carreira solo do Bruce Dickinson. Mesmo nesta carreira solo, ele produzindo um outro tipo de sonoridade, diferente do Iron Maiden, mais puxado ali pro hard rock clássico ali dos anos 70, Vocês sabem da admiração do Bruce Dickinson pelo Deep Purple, que é a sua grande influência, e neste álbum não é diferente. Mas como já foi dito, esse álbum ele talvez seja aquele da carreira solo do Bruce Dickinson que mais se assemelha ao Iron Maiden. De fato, a sonoridade é parecida porque as faixas são épicas, mais longas, diferente dos outros álbuns também do Bruce Dickinson, que tinha, digamos assim, uma abordagem mais direta, E aqui nós temos quase um álbum conceitual, Embora, num primeiro momento, todos pensassem que se tratasse de um álbum conceitual, o próprio Bruce Dickinson afirma que não é um álbum conceitual, porque nós temos aqui apenas alguns elementos da história que compõe de fato o projeto Mandrágora, que é um projeto que o Bruce Dickinson ainda está escrevendo e que vai publicar na forma de quadrinhos, Vejam só. E é isso que ele disse em várias entrevistas, inclusive essa aqui, da qual estou me baseando, que é essa entrevista aqui à revista Road Crew, no número de janeiro e fevereiro deste ano 2024, o número 278. E nessa entrevista, Bruce Dickinson diz: não é um álbum conceitual, pois não tem um narrador. Você pode ouvi-lo separadamente, mas entenderá melhor as coisas que estão no álbum se tiver os quadrinhos. Ao mesmo tempo, coloquei no disco algumas músicas, das quais citarei algumas partes nos quadrinhos, só que mais para frente da mesma forma como citei frases de William Blake. De fato, a referência a William Blake não é nova na obra do Bruce Dickinson. The Chemical Wedding não apenas traz uma pintura do William Blake, poeta inglês do século XVII, que também era
né, artista plástico, né, e há aqui outras ilustrações de autoria do próprio William Blake, mas vocês percebem também algumas citações do William Blake nas obras, né, referentes ao projeto Mandrágora. Por exemplo, no clipe, né, de Rain on the Graves, um dos clipes que o Bruce Dickinson lançou antes do lançamento desse disco, como eu disse, no dia 1º de março deste ano. Na verdade, foram 2 clipes, né? Afterglow of Ragnarok, né? É a abertura do disco, né? E também foi o primeiro single lançado em dezembro do ano passado, ou novembro, dezembro, final do ano passado, né? Foi lançado este single e também o clipe, né? E no começo desse ano, o clipe de Rain on the Graves. Enfim, são 2 das primeiras faixas do disco. A primeira é justamente Afterglow of Ragnarok, né? O brilho de Ragnarok, que está aí na origem, como uma apresentação dessa história. Depois, a segunda faixa, que é uma das melhores do álbum, Many Doors to Hell, né? Que tem um riff muito interessante, e aí vale já a pena falar, né, da parceria do Bruce Dickinson com Roy Z, o guitarrista que está presente, né, na carreira do Bruce Dickinson desde o segundo álbum, né, o Balls to Picasso. E embora ele não estivesse presente no Skunk Works, o músico que acompanha Bruce Dickinson na maior parte aí da sua carreira solo, né? E ele compôs, junto com Dickinson, algumas das faixas do álbum, né? Algumas são de composição do próprio Bruce Dickinson, né? Como a terceira, Rain on the Graves. Legal, né? Muitos acharam fraca essa faixa, eu achei muito boa. Acho que essas 3 faixas são muito boas, mas eu acho, pelo menos no momento, a minha favorita é a 4ª faixa, chamada Resurrection Man, que tem uma introdução interessante, lá meio western, né, com uma abertura, uma levada de violão, né, que o próprio Bruce Dickinson toca, né, e depois a música fica bastante pesada, com um ritmo bem interessante, e também com uma percussão ao fundo feita também pelo próprio Bruce Dickinson, né. Ele que compôs essa faixa junto com o Ramirez, que é o Roy Z, né? E é uma das faixas realmente que eu mais gostei. A 5ª faixa, Fingers in the Wounds, né? Dedos nas feridas, também é uma faixa interessante. Assim como, claro, né, a 6ª faixa, que é Eternity Has Failed, que é uma variação da faixa If Eternity Shall Fail, que está presente no Book of Souls, né? E como o próprio Bruce Dickinson diz, né, essa faixa que já foi, digamos assim, gravada e lançada pelo Iron Maiden, fez um caminho diverso de uma outra faixa que o Bruce Dickinson compôs para a sua carreira solo e que depois o Iron Maiden se apropriou. Trata-se de Bring Your Daughter to the Slaughter, né? Faixa que foi primeiramente composta para um filme, né? E foi o começo até da carreira solo do Bruce Dickinson, né? Junto com Janice Gers. E depois essa faixa foi apropriada pelo Iron Maiden, que a lançou no álbum de 1990, o No Prayer for the Dying. Agora, como o próprio Bruce Dickinson diz, essa faixa agora, né, If Eternity Should Fail, fez um caminho inverso. Primeiro ela foi lançada pelo Iron Maiden, embora ela tenha sido composta pelo Bruce Dickinson, e o Bruce Dickinson a apresentou como uma faixa para o seu trabalho solo, para o Steve Harris, que achou a faixa muito boa e quis que ela abrisse, né, o Book of Souls de 2015. E essa versão agora no The Mandrake Project tem um nome ligeiramente diferente, né? Eternity Has Failed, né? Então, e uma letra também diferente, uma letra mais curta, né? Tem ali 1 ou 2 estrofes a menos e também uma mudança no refrão, né? E se a faixa do Iron Maiden de 2015 pode ser traduzida como se a eternidade falhasse, ou se a eternidade falhar, essa faixa,
né, desse novo álbum do Bruce Dickinson pode ser traduzida como eternidade falhou, né? Então, o que era aqui uma possibilidade, um se, aqui é um fato, né? Fato que faz parte ali da história, né, narrada nesse álbum, né, ainda que de forma fragmentária, como eu disse no início, não na forma completa como ela vai se apresentar nos quadrinhos, que conta ali a saga, né, de dois indivíduos, o Dr. Necrópolis e o Professor Lazarus, que buscam, né, uma fórmula mágica da eternidade. Esse é o projeto Mandrágora, né? Mandrake, né, que para nós a gente fala, né, um mandrake, um truque, é na verdade uma mágica que tem uma finalidade, né, uma finalidade, digamos, ocultista, que tem a ver aí com esse embate entre ciência e ocultismo presente neste álbum, né, e narrado aí nessa história desses dois indivíduos, né? O Dr. Necrópolis, inclusive, ele aparece na faixa Eternity Has Failed, assim como aparecia, como eu disse, lá no Book of Souls. Bem, o que nós temos além disso? Temos a faixa 7, a sétima faixa, Misters of Mercy. Essa daqui eu achei uma faixa mais ou menos. E Facing the Mirror, a oitava faixa, eu achei ela a mais fraca do álbum, né? Depois nós temos duas baladas que encerram o álbum, duas baladas longas, Shadows of the Gods e Sonata Immortal Beloved. Bem, Shadows of the Gods de fato é uma faixa muito interessante, com uma abordagem do Bruce Dickinson muito interessante, né? Que mostra ali toda a potência da sua voz, né? Em diversos momentos, né? Tanto nas partes mais cadenciadas como nas partes mais rápidas e agressivas, né? Então realmente essa faixa se destaca por essa abordagem. E a faixa final, né, Sonata Immortal Beloved, né, que faz ali uma certa referência ao Mozart e ao filme Minha Amada Imortal, né, que saiu no Brasil com esse nome, que conta justamente a história do Ludwig van Beethoven, né, uma faixa épica, né, uma balada épica de quase 10 minutos, que encerra o álbum, né, de uma forma realmente muito interessante, né? Apesar de eu achar que na segunda parte do disco o álbum ele se torna um pouco arrastado, talvez, um pouco longo demais, essas 4 últimas faixas, embora a sétima e a oitava não sejam as melhores, a nona e a 10ª realmente terminam um álbum muito bem, um álbum muito forte do Bruce Dickinson, que fica em qual lugar na sua discografia, né? Como vocês sabem, o Bruce Dickinson começou a sua carreira solo com o Tattooed Millionaire de 1990, quando ele ainda estava no Iron Maiden. E depois que ele saiu do Iron Maiden em 1993, ele lançou em 94 o Balls to Picasso, em 96 o Skunk Works, em 97 o Accident of Birth e em 1998 o já mencionado The Chemical Wedding. Até que em 2005 ele lançou Tyranny of Souls, né, que foi até então seu último álbum solo, né, carreira então retomada com esse The Mandrake Project lançado neste ano. Bem, como que eu faria aí então um ranqueamento para terminar esse vídeo, né? Falando aí de tentando oferecer para vocês, como sempre, um ranqueamento indo do pior ao melhor álbum solo do Bruce Dickinson. Vamos lá. Em 7º lugar, eu colocaria o Skunk Works de 1996, né? Na verdade, o projeto aqui do Bruce Dickinson era fazer uma banda, né, com o nome Skunk Works, mas a gravadora exigiu, né, que o Bruce Dickinson assinasse a obra, né, como um artista solo, para evitar um fracasso comercial, o que não foi, entretanto, bem sucedido, porque de fato o álbum não emplacou, né, foi
um álbum que, embora tivesse, né, a tentativa de seguir a tendência ali daquele rock mais alternativo dos anos 90, não alcançou um grande público. E também não agradou, digamos assim, os fãs mais tradicionais do heavy metal que acompanhavam a carreira do Bruce Dickinson. De fato, é um álbum que eu não acho ruim, mas ele, em comparação com os outros, é sem dúvida o mais fraco. Em sexto lugar, eu colocaria o Tattooed Millionaire, de 1990. Um álbum interessante, um álbum mais rock and roll, como eu disse, né? Com a participação do Yannick Gers, né? Que depois foi para o Iron Maiden, ou que ele já estava no Iron Maiden, né? Substituindo o Adrian Smith. E tem algumas faixas interessantes, como a faixa título Born in 58, Hell on Wheels, Gypsy Roads, No Lies e o cover do David Bowie, All the Young Dudes, que eu gosto bastante. Mas esse álbum fica em sexto lugar. Em quinto lugar, aquele que é talvez o álbum que mais bem sucedido comercialmente do Bruce Dickinson, que é o Balls to Picasso, né? Muito marcada pela faixa Tears of the Dragon, que de fato foi um hit. Embora seja uma balada ou uma power ballad, né, que tocou muito nas rádios, né, e talvez até por isso eu tenha, digamos, demorado para digerir esse álbum, né. Os fãs do metal têm a tendência a não aceitarem muito o sucesso comercial dos seus artistas favoritos, né. É um álbum realmente muito bom, com faixas muito boas, como a primeira, Cyclops, é muito boa, Gods of War, Fire, enfim, um álbum muito bom. E a própria Tears of the Dragon, devemos reconhecer que é uma faixa realmente muito forte e muito boa, por que não? Mas os melhores álbuns do Bruce Dickinson são os seguintes. Em quarto lugar, eu colocaria justamente o The Mandrake Project, né? Esse álbum recém-lançado do Bruce Dickinson eu coloco em quarto lugar, aí talvez uma posição meio intermediária no seu ranqueamento, mas acho que ele é melhor do que os anteriores, mas eu ainda preciso ouvir mais, digamos assim, para colocá-lo acima daqueles que vêm na sequência. Talvez ele fique à frente do The Chemical Wedding, que na minha opinião ainda fica em terceiro lugar, né? Um álbum que tem a participação do Adrian Smith e algumas faixas muito boas, como King in Crimson, a faixa título, The Tower, Machine Man e The Alchemist, né? Um álbum, né, considerado muito bom, e de fato é muito bom, mas os dois melhores mesmo são esses daqui. O Tyranny of Souls, de 2005, é um álbum que é o mais pesado da carreira do Bruce Dickinson, sem dúvida nenhuma. É o álbum que realmente ali o trabalho de guitarra do Roy Z está maravilhoso. E é um álbum também que tem uma temática ali, né, ocultista, própria do metal, né, e é um álbum pesado, assim, a la Black Sabbath, muito interessante, com faixas muito fortes, referências interessantes, capa interessante, né, trata-se de de 1485, de um artista chamado Hans Memling, The Mouth of Leviathan, né? A Boca de Leviatã, né? Uma obra presente no museu, uma obra que está no Museu de Belas Artes de Estrasburgo. Enfim, um disco que, além, né, de toda essa parte gráfica muito interessante, é um álbum forte, pesado, que eu gosto bastante. Todas as faixas são boas, né? A faixa título, a faixa Abduction, Soul Intruder, Kill Devil Hill. É difícil até destacar uma faixa, porque todas são muito boas, Believer e a faixa título. Mas o melhor mesmo, ainda acho que é o Accident of Birth, de 1997. Um álbum realmente que causou um espanto, assim, porque a carreira do Bruce Dickinson parecia, né, tá indo por uma baixa depois do Skunk Works, e ele lança esse álbum que realmente foi uma grande surpresa, né? E que tem Man of Sorrows, uma outra balada bem conhecida, mas tem faixas muito boas e pesadas como Freak, Star Children, Dark Side of Aquarius e, enfim, Ômega. Uma faixa muito boa, né? O disco também tem a participação ali do Andrew Smith, né? O que dá um brilho
para esse trabalho. E foram esses então meus comentários sobre a discografia solo do Bruce Dickinson. Diga aí nos comentários o que vocês acham deste ranqueamento, quais são seus discos favoritos e menos favoritos do Bruce Dickinson, quais são suas expectativas para o show ou a turnê que a banda está fazendo, né? A banda solo do Bruce Dickinson, infelizmente sem a participação do Roy Z, está fazendo no Brasil essa semana. E é isso. Acompanhe aí os outros vídeos do canal, como os vídeos que eu fiz sobre a discografia do Iron Maiden. Até a próxima.